Fala matemático, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai aprender alguns conceitos importantes sobre funções, algumas dicas que eu quero passar para vocês para consolidar mais o conhecimento. Vamos lá então para aprender. Então pessoal, o conceito que eu quero trazer, eu nomeei esse vídeo com conceitos importantes, né? Então só lembrando que a gente viu, né, nos outros vídeos que eu tenho um conjunto A, e o conjunto A ele se relaciona com elementos do meu conjunto B. Essa relação se dá por meio de uma função que a gente chama f de x. Então aqui, ó, lembrando, sempre uma notação que eu tenho, né, é y ou f de x, é a mesma coisa, tá certo? Então o que faz com que o elemento saia de A e chegue até B é a relação que a gente criou, né, por meio do nosso f de x. Nós chamamos o conjunto A de domínio, o conjunto B de contradomínio, e nós também, né, marcamos aqui que esses elementos em especial são a imagem da minha função, tá certo? Então, esses aí são alguns conceitos que eu dei nos nossos vídeos anteriores. Agora, uma dica que eu quero trazer para vocês é o seguinte, reforçar, né, esse conceito, regra para ser função. Por isso que eu botei uma observação, ó. A primeira é, todo elemento de A deve ter relação com o conjunto B. Então, o que quer dizer isso, gente? Ó, eu vou pegar aqui o conjunto A, né, e vou marcar, vou pegar aqui um ponto, né, e esse ponto, então, ele vai ter uma setinha saindo dele, chegando no B. Então, esse conjunto aqui, o primeiro, vai ser o meu conjunto A, né, e esse segundo aqui vai ser o meu conjunto B. E ligando os dois, a gente viu o que? O nosso f de x, a nossa relação. Então, eu estou falando o seguinte, que todo, para ser função, ó, tem uma setinha saindo e outra chegando, né? Uma saindo, né? Setinha saindo de A e chegando em B. Se eu tiver um outro elemento aqui, e esse elemento não tem nenhuma relação lá, pessoal, atenção, ó, se isso acontecer, então não é função. Então tem que vir aqui e escrever, ó, observação, não é função. Por que, Tércio, não é função? Não é função porque eu tenho um elemento, que é esse aqui, e ele não tem relação nenhuma com o meu conjunto, que é o conjunto B. Então, essa aí é a primeira dica. Uma outra dica que eu tenho, pessoal, para a gente fechar esse conceito aí sobre função, é o seguinte, né? Outra regra aí, para ser função. Os elementos de A só poderão servir como ponto de partida de uma única flecha, né? Uma única flecha. Então, se eu tenho aqui, ó, novamente, vamos escrever, esse aqui é o meu conjunto A, esse aqui é o meu conjunto B, né? Então, eu estou partindo de A, né? E indo para B, né? Estou partindo de A e indo para B. E aqui, então, eu vou ter os meus números representados em B. Veja que até agora está sendo uma função. Continuando, então, pessoal, vou pegar mais um, ó, e eu vou representar em um outro elemento aqui, tá certo? Ó, tem a setinha partindo, até agora é função. Mas, se eu pegar esse elemento e dele partir outra flecha, né? E essa flecha, ela me levar a um outro elemento, vou até melhorar aqui o nosso desenho, ó. Né? Veja que agora eu já tinha uma flecha chegando aqui, agora eu tenho outra. Mas o que aconteceu, né? Aconteceu que eu tenho desse mesmo elemento partindo então duas flechas. Então não posso fazer isso, né? Eu não posso desse elemento aqui, ok, ele vem, tem uma partida e chega nesse elemento aqui embaixo, mas agora eu pegar e colocar ele em outro, aqui, ó. Isso aí me caracteriza, então, que não é função também, né? Por quê, Tércio? Porque, ó, esse elemento aqui, né, ele tem dois correspondentes. Ele tem esse primeiro correspondente aqui, e depois ele mesmo tem outro correspondente, tá certo?
Então, a gente também considera como não função. E é importante também a gente observar como isso é feito no gráfico cartesiano. Gente, o que é o nosso gráfico cartesiano? O nosso gráfico cartesiano, né, é o nosso eixo x, né, e o nosso eixo y. Então, tá lá, ó, o nosso eixo x e o nosso eixo y. Vocês lembram que eu falei que a notação, né, quando a gente faz da função, a gente pode escrever f de x ou y, que é a mesma coisa, é uma maneira de escrever. Agora, muita atenção aqui, pessoal. Vamos observar aqui, ó. Eu tenho essa reta, né, que eu coloquei aqui, que é o eixo x, e essa outra reta que é o eixo y. E eu peguei agora, ó, e tracei essa função aqui, ó. Vocês vejam que para cada pontinho, então, né, para cada pontinho eu tenho lá, ó, uma relação que ele parte e chega até a minha função. Da onde partiu aqui embaixo, né, esse aqui é o meu x. Qual vai ser o correspondente y? Eu pego e faço uma reta horizontal, ó, partindo do ponto. Veja que essa reta ela é paralela ao eixo x e chega até aonde? Chega até o meu y. Ó, chegou até o meu y aqui. Então, para cada x que eu tiver, né, para cada x que eu tenho, ó, vou pegar outra aqui, gente, ó, esse x aqui levou até esse ponto, ó, né, saiu daqui, até pegar um pouquinho mais para cá, ó, levou lá em cima, nesse ponto, pronto. Esse x, ele me gerou um y. Como que eu faço o y? Eu vou para lá, ó, paralelo, achei o y. Tá certo? Então, aqui achei outro y. Aqui, ó, vamos ver esse 3 aqui, ó. Se eu pegar o 3, né? Já que a gente tem um número, nosso x é 3. Aí eu vou subir, ó. Vou subir, cheguei, né? Na função. Quando eu chego na função e eu quero saber o y, ó, vou dirigir a minha retinha lá para o meu ponto y. Eu fiz a setinha só para você, né, entender ali. Mas por que, pessoal, que isso é então importante? Vamos apagar aqui, ó. Isso vai ser importante que eu vou usar então a regra da reta vertical, que está aqui, ó. O nome é regra da reta vertical. Como que é essa regra vertical? Vamos lá de novo na nossa figurinha. Ó, vou pegar a figurinha aqui para vocês, né? E vou fazer a reta vertical. Observem, gente, que se eu pegar uma reta vertical, passando por qualquer ponto em x, ela só vai tocar y, né? A função, ela só toca a função num único ponto. Você pode passar em qualquer lugar lá. Ela só toca a função num único ponto. Vamos pegar aqui atrás, ó. Só toca lá num único ponto. Essa, então, é a dica da regra da reta vertical. Vocês podem agora observar nesse lado aqui, ó, que isso já não vai acontecer, ó, pessoal. Vê se você concorda comigo. Se eu pegar aqui uma reta vertical, né, passando por qualquer ponto em x, olha o que aconteceu. Ela está tocando na função aqui em cima e está tocando na função aqui embaixo. Então, não é função. Vamos pegar um outro ponto aqui, ó. Está tocando aonde? Em 2 pontos. Tocou em 2 pontos, isso não é função. Por quê? Porque tocou, né, em mais de um ponto. Tocou em 2 pontos, ó. Tocou a reta vertical aqui e tocou aqui. Esse é outro exemplo. Tocou aqui também. Logo, não é função. Então, o que nós temos? Nós temos a primeira, que é função, porque ela toca num único ponto. E a segunda, que não é função. Por quê? Porque a reta vertical, ela toca na função em 2 pontos. Então, aqui a reta vertical, ela toca num único ponto. Então, meus amigos, essa foi a nossa dica de hoje, do nosso vídeo. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos. A gente sempre tem questão nova, sempre tem novidade aí para vocês. Meu até já, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Tchau, pessoal!